direcionadas para essa temática, né? E vem o Pai exatamente para falar sobre isso. Bem, para iniciarmos o nosso trabalho, a gente sempre faz uma prece, pois a prece, ela nos dá a oportunidade da gente deixar um pouquinho de lado os nossos problemas e nos conectar com a espiritualidade amiga, que está sempre presente junto de nós. Então, por isso, eu vou convidar todos vocês para acalmarem os seus corações e elevarem os pensamentos para Deus, para Jesus, pedindo para que o Divino Mestre, nesse momento, nos envolva com muita paz e tranquilidade. Ó Mestre Jesus, coloque a sua luz no coração de cada um de nós, para que com ela possamos vencer os nossos problemas, as nossas dificuldades e principalmente nos ajude a entender melhor qual é o nosso papel nessa trajetória terrena que estamos tendo nesse momento. Que a espiritualidade amiga inspire o nosso palestrante da noite de hoje e que, ao final desses trabalhos, cada um de nós possa retornar com muita paz e tranquilidade para os lares e compartilhando essa paz e tranquilidade com todos aqueles que convivem conosco. Que assim seja. Então convido o nosso palestrante da noite e depois, ao final da palestra, por favor, nos brinde também uma prece para a gente encerrar. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Faz um bom tempo que eu não vim aqui. Acredito que para lá, chegando perto de uns 10 anos já, possivelmente. Com alegria de retornar a essa casa. Então, foi-nos proposto falar alguma coisa sobre a paternidade, né? Uma vez que, como nosso irmão nos lembrou muito bem, né, nós, no último domingo, nós comemoramos o Dia dos Pais. Então, o que nós fizemos não é propriamente uma palestra. Nós fizemos num formato de um estudo, buscando algumas reflexões que vêm dos livros de Kardec e também de algumas coisas que são psicografadas, algumas obras psicografadas pelo Chico Xavier. Então, nós vamos começar lembrando quais foram as obras que nós consultamos. O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o Consolador, de Emmanuel, psicografado pelo Chico, o Novo Testamento, onde buscamos textos diretamente das palavras de Jesus, e o Boa Nova, do Chico Xavier, psicografando o irmão X, nosso querido Humberto de Campos. Vamos começar lembrando de algo muito importante que Jesus explicou para um doutor da lei. Nicodemos procurou Jesus e ele estava muito impressionado com a figura de Jesus, tanto é que ele aderiu às ideias do Cristo, né? Chegou inclusive a falar em favor do Cristo em praça pública, quando tentaram pegar Jesus naquele caso da mulher adúltera. Acho que todos se lembram dessa passagem. Foi Nicodemos quem ajudou na reflexão de que não havia como prender Jesus sem que ele fosse devidamente colocado em público para ele poder se defender, coisa que não havia acontecido. Mas então Nicodemos pergunta para Jesus o que era necessário para chegar ao reino dos céus. Essa ideia de reino dos céus e reino de Deus é uma ideia que está espalhada aí nos textos, nas palavras de Jesus, e já apareciam lá no Velho Testamento, nos precursores de Jesus, né? Na verdade foram seus enviados. Então Jesus lhe respondeu, isso está lá anotado pelo evangelista João. Em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Jesus estava exatamente falando da reencarnação. Nós, estudando o Espiritismo, nós concluímos que tem, no mecanismo do progresso, pelo menos 2 elementos que são importantíssimos. A reencarnação, que nos permite voltar ao cenário da vida física inúmeras vezes. Precisamos desencarnar, reencarnar inúmeras vezes. Isso faz parte do nosso processo, das possibilidades do nosso progresso, né? Existe um outro dado também extremamente importante, que aliás mostra a maneira como as reencarnações estão encadeadas, como é que elas estão ligadas, que é a lei de causa
e efeito. Tá? Então veja, nós passamos por sucessivas experiências do corpo, que são extremamente importantes, e todas elas estão ligadas através da lei de causa e efeito, que diz que nós estamos livres para despertar causas, mas compulsoriamente absorveremos as consequências, ou seja, os efeitos. Tá certo? Então veja, dentro desse processo, a reencarnação, que é extremamente importante, uma constatação absolutamente trivial, aliás, óbvia, para reencarnar nós somos de uma mãe e de um pai. Tá certo? Então, são duas figuras fundamentais, né, que nos aceitam. São aqueles que resolvem que vão dar guarida a um espírito dentro da sua casa, no meio da sua família, e através da sua união de amor, eles vão produzir um corpo para que aquele espírito que já existia, o corpo não, o corpo está nascendo naquele instante, mas o espírito que já pré-existia possa então se ligar àquele corpo através do seu perispírito e passar por sua experiência reencarnatória tão necessária. Então veja, se nós temos um pai, se temos uma mãe, nós, na posição de filhos, devemos, em relação a eles, amar e honrar. Jesus nos fala que nós devemos honrar pai e mãe, né? Lembrando um dos mandamentos que já haviam sido entregues a Moisés como um dado importantíssimo para o nosso processo de aquisição de conhecimentos aqui no planeta. Lá no Livro dos Espíritos, existe algumas colocações que vale a pena a gente recordar, porque é o seguinte, todos nós espíritos medianos, vamos dizer assim, nós temos tarefas. Alguns espíritos são grandes missionários. O maior de todos, sem dúvida, Jesus, que é o governador do planeta. Mas nós poderíamos aqui enumerar alguns que são missionários. Vou dar um exemplo de dois deles. Francisco de Assis, por exemplo, e Chico Xavier, sem dúvida. São dois missionários. Eles vieram com uma missão específica. Mas nós não. Nós temos as nossas tarefas usuais. Mas dentre essas tarefas, tem uma participação nossa que os Espíritos dizem, isto é uma missão, e é exatamente a paternidade. Veja, que está aqui, olha, questão 582 do Livro dos Espíritos. Pode-se considerar como missão a paternidade? Missão é uma coisa extremamente importante, e da qual a gente precisa dar conta. Certo? Você recebe uma missão de alguém, alguém te delega uma responsabilidade, ao final esse que delegou vai dizer, o que você fez? Você cumpriu aquilo que estava prometido? Você fez aquilo que eu lhe pedi? Então, é uma situação extremamente séria, importante, de grande responsabilidade. E os Espíritos, então, respondem para Kardec. É sem contestação possível uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever. E que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Portanto, ser pai e ser mãe é coisa muito séria. É uma obrigação. Né? E nós temos que prestar contas dessa nossa função. Veja que os Espíritos continuam a falar. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, sob a proteção, sob o controle dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele, ao espírito, né, uma organização débil, delicada, que o torna propício a todas as impressões. Se nascesse alguém já velho, como nosso filho, cheio de manias, vícios, etc., possivelmente nós teríamos dificuldade de absorver. Deus, que é perfeito, é infinitamente bom e tudo sabe, Deus fez o quê? No processo de organização da vida, nasce uma criancinha pequena, delicada, absolutamente dependente dos seus pais, frágil. A gente até esquece que é um espírito velho, né? É um espírito que traz todas as suas aquisições do passado, um conjunto de coisas que nós sabemos na média. Tem coisas boas e tem coisas que não são tão boas assim.
né? Nós trazemos aquilo que nós já aprendemos, mas também trazemos o passado de compromissos, de problemas. Estaremos, portanto, experimentando expiações ao longo da nossa existência. Mas chega a querer ser delicado, pequenininho, uma miniatura da gente, que inclusive fisicamente parece com a gente fica encantado. É uma beleza, né? Quando os filhos nascem, ou aqueles que já têm netos, como por exemplo eu tenho 6 netos, a gente vê a continuidade da família, os netinhos, tudo. Você fica encantado com a criança, e ela no primeiro momento, até pelo menos uma certa idade, ela é totalmente dependente de você. E esse é o momento, dentro dessa fragilidade, em que você deve procurar encaminhar da melhor maneira possível pela senda do bem, como falam os Espíritos. Só que olha a advertência que os Espíritos fazem no livro dos Espíritos. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-la dar bons frutos em abundância do que formar o caráter do seu filho. Então, muitos de nós, infelizmente, às vezes estamos desatentos em relação a essa questão. Ao invés de cuidarmos com muita atenção, com muita responsabilidade, com muito carinho dos nossos filhos, nós vamos cuidar de outras coisas, vamos cuidar, como exemplo aqui, dos jardins. Nada errado cuidar do jardim, mas a gente não pode fazer só isso, né? Ou a gente não pode deixar para trás aquela que é a nossa maior responsabilidade, que é o cuidado em relação aos filhos, porque isso é uma missão que foi entregue ao pai e à mãe. Mas continuam os Espíritos. Se este vier a sucumbir, essa criança vier a sucumbir, por culpa deles, por culpa dos pais, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Muitas vezes nós passamos por situações assim, né? Alguns pais passam, nós como filhos, às vezes geramos chateações para os nossos pais, grandes desgostos, né? E muitas vezes isso vem por quê? Vem porque no momento de forjar o caráter, no momento de tentar reprimir, não a criatura, mas reprimir os seus erros do passado para que os acertos no presente possam acontecer, a gente está distraído, não quer se importar com isso, né? A gente fica vendo, né? Hoje nós temos aí um número razoável de casais que dizem, não quero ter filho, não, filho é muito trabalho, é muita despesa. Veja, né? Todo respeito ao pensamento de cada um, mas sob o ponto de vista da evolução do espírito, esses espíritos precisam reencarnar. Então, corpos precisam ser feitos. Portanto, os casais precisam ter filhos, né? Precisam acomodar as crianças dentro do seu lar e cuidar muito bem dessas crianças. Ainda no livro dos Espíritos, questão 207. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física. Nós sabemos, é uma lei, tá certo? Da biologia, da genética, né? Pela composição dos nossos corpos, os filhos nascem, têm o olho da mãe, o jeitinho do pai, o andar do tio, né? A gente vai notando que esses caracteres vão sendo transferidos. A parecença física, né? Porque o molde foi feito a partir da união de células dos pais. Mas aí, Kardec pergunta, transmitirão também alguma parecença moral? Será que os filhos, além de herdar, de ter a herança genética, biológica dos seus pais, também absorvem algo da moral dos seus pais? Os Espíritos respondem, não, que diferentes são as almas ou espíritos de uns e dos outros. Como Jesus disse, o que é nascido do corpo é corpo, o que é nascido da alma é alma. Né? Então, os corpos provêm dos corpos. As almas não provêm das almas. As almas são criações de Deus. Né? Os corpos são produções nossas mesmo. Né? Nós vamos produzindo corpos para que estes espíritos que já existiam
possam então reencarnar. Né? Então existe parecência física, mas não existe parecência moral, ou seja, você não herda o jeito de ser do seu pai ou da sua mãe. Mas aí, veja, eles explicam, o corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças apenas há consanguinidade. É a mesma raça, é o mesmo sangue, é a mesma morfologia. Só isso. Né? Mas Kardec insiste, Kardec cutucava os espíritos. Né? É interessante, a gente vai lendo o livro dos espíritos, a gente lê uma pergunta, às vezes fala assim, e tal coisa assim, a gente vai ver a pergunta exatamente que Kardec fez na sequência. É muito legal, né? Da gente acompanhar o livro dos espíritos. Aí ele pergunta, mas de onde se originam as parecências morais que costuma haver entre pais e filhos? A gente nota isso, né? Algumas semelhanças de comportamento, né? Ou então, por exemplo, a manutenção de profissões. É muito comum, né? O pai é marceneiro, o filho também, a mãe é professora, a filha também é professora, coisas assim. Né? Então, às vezes, nós pegamos isso aí, mas isso é por descendência? Não. Olha o que os espíritos respondem. É que uns e outros são espíritos simpáticos, são espíritos afins, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Se a gente vê, por exemplo, a história da música universal, os grandes compositores, vários deles eram filhos de compositores, o pai era maestro, tiveram filhos que também eram músicos, e assim por diante. Né? É alguma coisa relativamente comum. Ah, mas isso é por herança? Não, não é por herança, é por afinidade. Nos explicam os espíritos. Existe uma resposta à questão 207, que nós não vamos ler inteira, nem a pergunta, nem a resposta, só um trechinho para o nosso esclarecimento. Os espíritos vão respondendo sobre a questão da infância, o quanto que a infância é importante como um período para que os pais estejam muito atentos. Né? Nosso foco hoje, uma hora, é para o pai, mas é claro que isso envolve pai e mãe enquanto tarefa a ser realizada. A infância ainda tem outra utilidade. Nós pensamos, que outra utilidade? Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. É o que Jesus falou. Ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Então, a gente vem para esta vida, a vida é uma grande viagem, mas não é viagem de turismo, é viagem de trabalho. Né? A gente vem para quê? Para que a gente saia no túmulo melhor do que a gente entrou na maternidade. Né? Esse é o objetivo. A delicadeza da idade infantil, o grifo ali, o negrito, fui eu que coloquei para chamar a atenção, tá? Não está no texto de Kardec. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Aquele estado pequeno, a gente fala, nossa, a criança é tão pura, né? Às vezes é um espírito difícil, tem muitos problemas, né? Mas tem aquele semblante tranquilo e tal, exatamente para despertar o cuidado dos seus pais. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Aí vejam que os Espíritos falam, o negrito também é nosso. Tal dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar. Bom, ao final da nossa encarnação, quando nós estivermos analisando, né, vamos supor que nós sentamos lá, já acordamos no plano espiritual, já estamos com uma certa lucidez, vem o nosso protetor espiritual e fala, vamos fazer uma análise aqui da sua existência, vamos ver como é que foi, vamos ver se você cumpriu aquilo que a gente planejou, o que você teria que fazer, etc. Uma das coisas que vai nos ser perguntada, com certeza, é, vamos ver como é que você cuidou dos seus filhos, como é que você levou a questão da família, como que você tratou isso aí. Você foi atento ou não foi atento? Você foi um bom pai ou foi cruel? Né? Esteve ausente ou esteve presente na vida deles? Mesmo que você tenha tido que trabalhar muito, isso às vezes acontece, a gente tem que trabalhar bastante, mas trabalhar muito não significa que a gente não tenha momentos preciosos e importantes de atenção em relação aos filhos. Né? Então isso vai ser, é um dever que Deus impõe, e isso nos vai ser cobrado.
né? Vão perguntar para nós: o que foi que você fez com os espíritos que foram colocados sob sua responsabilidade? Mas vamos lembrar de uma paternidade importantíssima que existe na nossa vida. Aproveitando o grande ensinamento de Jesus, nós sabemos que Deus é nosso Pai. Foi isso que Jesus nos ensinou. Antes de Jesus, claro, já se falava muito em Deus, né? O povo hebreu, por exemplo, era um povo monoteísta, sabia da existência de um único Deus, tinha essa ligação, mas ainda às vezes havia uma noção de um Deus um pouco mais distante, ou de um Deus que era o Senhor dos exércitos, que cuidava de questões do dia a dia de uma forma quase que humana. Mas aí vem Jesus e mostra as coisas numa outra proporção, que aliás chegou a de alguma forma escandalizar sacerdotes, doutores da lei, etc. Por quê? Porque Jesus chamava Deus de Abba. Abba, em aramaico, significa o nosso papai. Ou seja, ele quando ele se dirigia a Deus, quando ele falava de Deus, ele falava nessa intimidade. Meu papai, né? Nessa ligação profunda, íntima, estabelecendo aquilo de mais importante que existe entre o Criador e a criatura, que é o verdadeiro amor. Aliás, qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força do nosso espírito, com toda a intensidade do nosso coração. Essa é a nossa primeira obrigação na vida. Então veja, Jesus vem e nos mostra que Deus é Pai. E é interessante que quando ele mostra isso, ele não fala, é o meu Pai. Ele mostra, é o Pai de todos. Vamos lembrar, por exemplo, a oração que ele nos ensinou. Ele fala, Pai nosso que estás no céu. Ele não fala simplesmente Pai ou meu Pai. Ele fala Pai nosso. Então ele está estendendo para toda a humanidade. Isso tem dois efeitos importantíssimos. O primeiro deles é mostrar que todos nós somos filhos do Criador. E o outro efeito, uma vez que todos somos filhos de um mesmo Pai, nós pertencemos a uma mesma família, que é a família humana. Tá? Então são ensinamentos preciosíssimos que Jesus nos deixou. Nós sabemos que Deus é infinitamente misericordioso e é justo. E Ele é um polo de atração. O Criador está sempre nos atraindo. Jesus conta várias parábolas, dizendo, o grande banquete foi montado, né, para que nós possamos participar. Jesus nos convida a entrarmos na vida plena, a aproveitarmos integralmente os recursos que a vida nos oferece, a vida no sentido mais amplo, seja no corpo, fora dele, não importa. Então, essas colocações todas nos mostram um Deus que nos atrai e um Deus que nos envolve, porque nós estamos imersos no hálito de Deus. O amor do Pai se espalha por todo o universo, ou por aqueles que os físicos hoje já estão falando em multiversos. Parece que tem infinitos universos. Um já era uma coisa difícil de compreender, imagina uma infinidade de universos, mas não importa. Ele é o Criador de todos, né? E ele se espalha e se mostra presente em todos os locais do universo, né? Então nós estamos imersos nele. Aliás, André Luiz tem uma imagem muito bonita colocada no livro Evolução em Dois Mundos, também fotografado pelo Chico, onde ele diz que nós somos como peixes imersos num grande oceano. Esse oceano são as vibrações e emanações do Criador. Então essa paternidade está presente. Questão 116 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta muito importante a respeito
da evolução. Veja o que ele pergunta para os protetores espirituais. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Ou seja, tem gente que vai ser ruim para sempre, nunca vai ser bom? Será que isso vai acontecer? Resposta: não. Todos se tornarão perfeitos. Então isso é uma coisa boa de saber. Todos nós seremos arcanjos um dia. Vai demorar, mas nós vamos chegar lá. Tá certo? Mudam de ordem, mas demoradamente, porque, como já da outra vez dissemos, um Pai justo e misericordioso, Deus, não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Veja, os Espíritos, inclusive, puxaram as nossas orelhas. Onde já se viu imaginar que a evolução, a aquisição da felicidade, do equilíbrio espiritual, não sejam coisas que estejam disponíveis para todos? Todos nós podemos. E todos nós chegaremos. E muitos já chegaram. O exemplo mais fácil para nós é quem? É Jesus. Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Essa é a resposta à questão 625 do Livro dos Espíritos. Então, Jesus é para nós o modelo da perfeição. Quisermos pensar até onde dá para chegar? Até onde Jesus chegou. Um pedacinho também da resposta da questão 654, que mostra essa questão do Pai nos atraindo, Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele, Deus, atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sobre o que as exprimam. Não interessa se é da religião A, se é da religião B, se não tem nem religião, não importa. Se nós nos ligamos ao Pai, se nós adoramos a Deus, automaticamente estamos sendo atraídos por Ele. E essa é a atração para que nós possamos entrar nesse grande e precioso banquete que Ele nos preparou. Tem uma coisa muito interessante, é que os espíritos puros integram-se ao Criador. À medida que nós vamos evoluindo, saindo das faces inferiores, chegamos no topo da escada. Quando somos espíritos puros, nesse estágio, nós estamos integrados diretamente com o Pai. Imagina uma coisa maravilhosa, deve ser isso? Você está integrado ao Criador, que é fonte de amor, de bondade, de justiça, de saúde, de bem-estar. Deve ser uma coisa maravilhosa. Mas nós percebemos isso em Jesus, sim, ele escandalizou a muitos. Vou mostrar um trechinho aqui que logo depois que isso aconteceu, já queriam apedrejar Jesus pelo que ele falou. Veja o que ele fala. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. Jesus está falando em público. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Ele já havia curado paralíticos, cegos, dado um monte de informações importantíssimas e o pessoal ainda não estava com a crença estabelecida. Muitos não estavam. Ele continuou: porque vocês não são as minhas ovelhas. Ainda, mas um dia todos serão. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ele se coloca como o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Essa ideia é recorrente. Jesus nos convida a entrarmos na vida plena, no sentido de que estaremos sempre vivos enquanto espíritos, vivos no sentido de aproveitando todas as oportunidades que a vida nos oferece. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Veja o que ele fala ao final: meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. E aí ele diz: eu e o Pai somos um. Nessa hora resolveram que queriam apedrejar Jesus. Onde já se viu esse Galileu fazendo esse negócio?
é que eles não tinham capacidade de compreensão que hoje, por exemplo, graças a Deus nós temos, de perceber que trata-se de um arcanjo, e um arcanjo, quando chega à condição de arcanjo, né, de espírito puro, ele se integra ao Pai. Ah, então ele está dizendo que ele é Deus? Não, ele é criatura de Deus, tanto quanto nós somos. Só que ele se integrou. Aquilo que ele fazia era a vontade do Pai. Aliás, ele dizia, fazer a vontade do Pai é o meu alimento. Né? Então, ele mostra esta integração. Ele é Deus? Não. Ele é criatura de Deus, mas ele está integrado ao Criador em identidade de propósitos. E os laços de família? De uma maneira geral. Os laços de família, nascemos numa família por razões importantes. Nós temos razões por estar ali. Ninguém cai de paraquedas numa determinada família. Tudo planejado, pensado, toda a encarnação é planejada. Às vezes, inclusive, com a participação do reencarnante, se ele tiver condições. Nem sempre. Mas, mesmo que ele não participe, o planejamento é feito para que tudo possa vir no sentido de que ele, reencarnante, aproveite essa experiência e saia da vida física melhor do que entrou. Vamos pegar um trechinho que acontece com Jesus, está lá registrado tanto por Marcos como Mateus. É um trechinho que muitas pessoas ficam às vezes espantadas com alguma coisa que Jesus vai falar aqui, mas é porque não conseguiram entender a profundidade do ensinamento. Acho que todos conhecem essa passagem. Tendo vindo para casa, reuniu-se ali tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer a sua refeição. Quando tinha um rabino, um profeta, alguém que podia dar ensinamentos, não sei o quê, chegava numa vila, numa cidadezinha lá, do povo hebreu, as portas de alguém se abriam, recebia, e aí esse instrutor, esse rabino, ia passar informações. Aí o pessoal da vila toda ia lá e tentava entrar na casa também para aproveitar todas essas informações. Essa é uma situação que está acontecendo com Jesus. Jesus chegou com seus discípulos, foi até uma casa, e nesta casa, então, que ficava de portas abertas, muitas pessoas nem conseguiram entrar porque a casa estava lotada, porque o pessoal queria ouvir Jesus. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que ele perdera o espírito. Irmãos de Jesus achavam que ele não estava muito bom na bola. Onde já se viu, onde convivia com esse, era um menino do nosso lar. Irmão, lá na Galileia, de repente ele sai, começa a andar com o discípulo, sai por aí, está curando as pessoas, falando umas coisas diferentes. Então, infelizmente, muitos deles não conseguiram compreender a missão de Jesus. Entretanto, tendo visto sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Alguém chegou e falou: olha, Jesus, pai, sua mãe, seus irmãos estão aí fora. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam sentados ao seu derredor, os discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Muita gente apressadamente conclui: Jesus estava desdenhando a sua família. Jesus não desdenhou ninguém. Ele é o pastor de todos nós. Nós somos cerca de 30 bilhões com B, 30 bilhões de espíritos, entre encarnados e desencarnados, sob a responsabilidade direta dele. Ele conduz todo o nosso processo de desenvolvimento, todo o nosso progresso. Ele iria desdenhar aqueles da sua própria família? Não faz nenhum sentido. Mas Jesus, em relação a Maria, será que ele ia negar sua própria mãe? De forma alguma. Em muitos momentos ele deu demonstração de enorme carinho, de uma ternura muito grande em relação à sua mãe. É claro que ele estaria agradecido. Foi aquele ser escolhido para recebê-lo nessa encarnação tão significativa, talvez a mais importante encarnação que aconteceu no nosso planeta.
A vida era uma antes da vinda dele, passou a ser outra depois que o governador esteve aqui presencialmente conosco. Tá? Mas Emmanuel nos ajuda a entender. Né? Emmanuel, lá no livro do Consolador, fala: o Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue. As ligações consanguíneas, elas terminam no momento que a gente desencarna. Ah, mas a gente não continua reencontrado? Sim. Se a gente fez afinidades, né? Se a gente foi muito além dos laços biológicos e a gente construiu laços espirituais de afinidade, de amor, de afeto, e isso perdura. Ou seja, estarmos numa família física abre espaço para que a gente construa e aumente a família espiritual. Então Emmanuel nos ajuda, olha, o Senhor estava estabelecendo a fórmula do amor, o qual não deve estar circunscrito a um ambiente particular, mas ligado a um ambiente universal. Foi ele que nos disse que nós precisamos amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Ou seja, amar a todos indistintamente, e não só aqueles que têm laços consanguíneos conosco. Em cujas estradas, no ambiente universal, deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. Então é obrigação nossa tentar ajudar aqueles que estão dentro da nossa própria família e aqueles outros tantos que não estão. E nós sabemos que essa questão dos laços, os laços são uma coisa que a gente vai desenvolvendo ao longo dos tempos imemoriais. Quantas vezes a gente não conhece uma pessoa que se torna nossa amiga e de repente a gente fala: nossa, mas parece que eu conheço não sei de quanto tempo. É porque eu conheço mesmo, que já esteve com aquela criatura, já teve um passado, você já desenvolveu afeto, você tem afinidades, você reencontra aquela criatura. Quantas vezes, às vezes nós não temos mais afinidade, às vezes, com um amigo ou com uma amiga, do que temos, às vezes, com o próprio irmão ou irmã consanguíneo. Tá certo? Por quê? Porque os laços espirituais são fortes, já foram construídos. Pode ser, inclusive, que tenham sido a nossa família consanguínea numa outra existência, numa outra experiência reencarnatória. Né? Então, veja, vamos lembrar alguns conceitos rápidos que a doutrina espírita nos passa. Os laços de sangue não criam forçosamente os laços entre os espíritos. Os laços entre os espíritos são criados através da afeição, da afinidade, né? Do contato. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Em uma mesma família nascem tanto espíritos simpáticos como antipáticos. Nascem simpáticos para que um possa cooperar com o outro. Nascem antipáticos para quê? Para que nós transformemos a antipatia do passado em simpatia no presente. Se temos arestas lá do passado, vamos ver se nós resolvemos já. Vamos acertar a questão nesta presente existência. Mas eu tenho lá 3 irmãos. Tem um lá com quem eu me dou tão bem, mas olha, tem um outro lá que, puxa vida, não sei, eu olho até torto, assim, não tem uma afinidade nenhuma. É exatamente isso que a gente tem que ter mais atenção, né? Para tentar remover as dificuldades do passado, construindo agora facilidades, proximidade, ou seja, alargando a verdadeira família espiritual. Essa é perene. A família biológica, a família material, ela se rompe no momento que a gente desencarna. A família espiritual não, ela permanece. Aliás, é muito comum a gente reencarnar dentro da mesma família física. Então é muito comum que a gente seja, às vezes, bisneto da gente mesmo. Pode acontecer, tá certo? Voltando numa reencarnação futura dentro da mesma própria família. A consanguinidade oferece possibilidade de nós fortalecermos laços existentes, ou então acertarmos laços que estavam deteriorados. Alguma desavença, algum problema que aconteceu, nós temos a oportunidade de agora recuperar tudo isso. Como que o livro Céu e Inferno nos ensina que a reparação é feita? Né? Tivemos problema com alguém.
produzir um mal para alguém. Então eu vou ter que me arrepender, preciso perceber que eu errei. Segundo, eu preciso expiar. A lei de causa e efeito vai me mostrar que eu fiz algo errado, passo por uma situação semelhante para que eu possa refletir sobre aquilo. E tenho que compensar aquela criatura pelos prejuízos que a ela eu levei. Então é arrependimento, expiação, compensação. Muitas vezes nasce dentro da nossa casa um irmão, um filho, uma mãe, não importa, nasce ali, estamos juntos porque ali um deles é alguém que eu preciso compensar. Eu preciso, se eu odiei, agora eu preciso amar. Se eu prejudiquei, agora eu tenho que beneficiar, né? Então eu aproveito aquela experiência para acertar essas arestas, né? E um outro dado importantíssimo é que a parentela corporal permite o crescimento da parentela espiritual em encarnações sucessivas. Nós hoje nascemos numa família, criamos laços, fazemos ali vários amigos. Depois nascemos numa outra família, criamos mais laços, mais afinidades. Com isso, o que acontece com a nossa família espiritual? Ela estará cada vez maior. Né? No fundo, a nossa grande família é a humanidade inteira, né? Uma vez que somos, como Jesus nos ensinou, todos filhos de um mesmo Pai. Né? Pois então, para nós encerrarmos, vamos nos ligar a esse Pai. Lembrando que nós estamos imersos nele, né? Estamos envolvidos por ele, como Deus é onipresente, está em todos os lugares, ele está aqui entre nós, ele está dentro de nós, nos nossos corações. Então vamos ligar-nos ao nosso Pai de amor e de bondade, esse que é o Senhor da vida, pedindo a Ele que derrame sobre todos nós, não apenas nós que aqui nos encontramos, mas todos aqueles de quem nós nos lembramos nesse instante, amigos, parentes, vizinhos, colegas, não importa, que sabemos estarem passando por alguma dificuldade, que todos possam receber do Pai Celestial, o Senhor da vida, vida em abundância, entusiasmo, otimismo, renascimento e fortalecimento da esperança, para que todos nós possamos aproveitar esta jornada reencarnatória e seja como pais, como mães, como filhos, como irmãos, que possamos aproveitar esta oportunidade da parentela corporal para que possamos estender e ampliar a parentela espiritual. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe e abençoe o Brasil, coração do mundo, pátria